fazem festa e nem me convidam. Vanessa, minha irmã, que bom que você chegou. Venha, sente-se conosco. Jeana fixou com o olhar mais terno que ele jamais havia olhado para Vanessa, e com um sorriso nos olhos, aqueceu com Michel. Mas Michel, você não deveria estar em casa, disse ela, dirigindo-se à mesa. E você acha que eu ficaria tranquilo em casa, sabendo que nosso Jean estava aqui convalescente e talvez necessitado de ajuda? Jamais. Tem razão. Fico muito feliz em ver nossa família reunida novamente. Ao ouvir aquela frase, o professor se sentiu extremamente acolhido. Enquanto conversavam, Madame Louise chega de surpresa, trazendo com cuidado, pequeno vasilhame envolto em panos grossos. Trouxe uma deliciosa sopa de legumes para Jean, mas não sabia que teria mais companhia para o jantar. Vou em casa buscar mais para todos. Não necessita, madame, iremos preparar o nosso jantar, agradecemos muito sua atenção. Disse Vanessa, já se dirigindo para o armário. Sim, madame, fique para o jantar como nossa ilustre convidada, afirmou Michel sorridente. A conversa seguiu animada até o final do jantar, quando o colóquio deu lugar a um assunto sério e necessário, os cuidados que a saúde de Jean exigiria de todos. Extremamente preocupada com as limitações que o trabalho impunha e as dificuldades que teria para assistir a Jean e Michel, Vanessa propôs que Jean se mudasse temporariamente para sua residência, até que sua saúde não clamasse mais por auxílios de terceiros, o que foi recebido com muito entusiasmo pelo irmão, que viu nessa proposta a oportunidade de ter uma convivência mais próxima com o professor. Jean, um pouco desconfortável com a ideia, inicialmente argumentou com negativas, mas foi vencido pela opinião de todos, inclusive de Madame Louise. Se todos concordam, poderemos organizar tudo nesta noite, e amanhã mesmo, Michel volta aqui para acompanhar Jean até nossa casa e o ajudar na adaptação inicial. Eu também gostaria de participar deste breve período e me farei presente sempre que os afazeres domésticos permitirem. Disse-a solicita a matrona, com um maternal sorriso. Uma hora depois, Vanessa e Michel seguiam de táxi, deixando Jean aos cuidados da prestimosa vizinha. A noite escoou com tranquilidade e Vanessa finalmente descansou, embalada pelo sentimento de paz trazido pela solução encontrada. No dia seguinte, tudo seguiu a ordem dos planos. Era o 29º dia do mês de junho. Michel foi até a residência de Jean e, animado, o acompanhou na mudança que se cria, temporária. O dia passou rápido, com animadas conversas entre os dois. Por diversas vezes, o professor auxiliou o jovem militar nos afazeres domésticos, sugerindo soluções práticas e engenhosas para facilitar sua ocupação no dia a dia. Vanessa chegou vibrante do trabalho e encontrou a ambos, preparando o jantar, embalados por animada conversa. Como de costume, ela se postou na porta de entrada da cozinha e, sem ser vista, acompanhou por alguns minutos a jovial palestra. O jantar aconteceu demoradamente e a primeira noite de Jean como novo integrante da morada dos jovens irmãos, transcorreu com nítida alegria para todos. Vanessa arrumou o quarto de sua mãe para acolher Jean. Foi a primeira vez que abriram o quarto para receber uma pessoa que não fosse sua genitora. A noite é de serena tranquilidade, enquanto uma chuva fina e constante cai, embalando com natural musicalidade, a majestosa Lyon. A presença constante do professor, amparada pela licença médica da universidade, imprimiu novo ânimo ao dia a dia do casal de irmãos, e a semana passou célere. Michel, mais animado e incentivado pelo espírito de pesquisador do amigo, montou pequena oficina nos fundos da residência e iniciou a recuperação de velha flauta e de um violino que pertenceram ao seu pai. O primeiro dia de julho havia sido muito especial, pois marcou o dia da abertura comercial de seu novo labor, que ofereceria reparos de instrumentos musicais. Porém,
O clima de otimismo gerado pelo rearranjo das vidas dos três, contrastava com a realidade da população. Em toda a França, em particular em Lyon, o peso psicológico da incerteza causada pela guerra, impõe um ritmo lento e dificultoso no cotidiano das pessoas. As notícias que chegavam, tisnavam o horizonte, semeando pessimismo e desalento acerca de uma solução rápida e definitiva para o conflito, que já se alastra por quase toda a Europa, África e Ásia. Os relatos assomavam assustadores, e causavam comoção pelas descrições impactantes do teatro de horrores vivido pelos combatentes no fronte. A Alemanha avançava com sua máquina de guerra e surpreendia com sua criatividade para matar. Os britânicos, que nunca haviam sido atacados pelo ar, enfrentavam os zeppelins alemães que iniciaram um ataque, ainda em maio, e continuavam a despejar suas bombas explosivas e incendiárias sobre Londres, matando e abalando o moral dos ingleses, ao ponto de criar histerias coletivas em relação ao uso dos zeppelins. Transcorreu outra semana e a nova rotina exige esforço redobrado de Vanessa, que começa a sentir as primeiras reações de cansaço físico e mental. No entanto, sempre ativa e alegre, reabastece seu ânimo na presença de Jean e na superação por parte do irmão, da depressão iniciada pela frustração do seu sonho de ser professor de música. Todavia, Jean ocultava dos jovens a realidade sobre sua saúde. O coração abalado pelo início de infarto, apresentava constantes sinais que eclodiam em algumas limitações sentidas pelo professor. O cansaço constante e a relativa falta de ar denotavam a necessidade do repouso e da boa alimentação receitadas pelo médico. Porém, o entusiasmo com a vida e a alegria por estar na presença constante de Vanessa, serviam de combustível para o enfrentamento silencioso da moléstia, fazendo com que as dificuldades da nova realidade fossem enfrentadas com maior ânimo. Capítulo 43. Prelúdio. No encerramento da primeira quinzena do mês, a França divulga notícias animadoras da guerra, e no sudoeste da África, tropas alemãs se rendem ao exército sul-africano. O otimismo toma conta das conversas nos cafés da cidade, onde a maioria especula o prenúncio do fim próximo da guerra, apesar dos horrores que se dão no leste da Europa. O sábado transcorreu com relativa tranquilidade, alternando entre pancadas de chuvas e ondas de calor. A noite se abriu com céu limpo, onde a lua, em fase de crescimento, se destacava sem muito brilho entre as faiscantes estrelas no firmamento. Nitidamente cansada pela pesada rotina, Vanessa repousa em sua cama. De olhos fixos no teto, mergulha sua mente em profundas reflexões. A presença de Jean, apesar da sua independência, clamava por uma crescente necessidade de amparo. Seu irmão que, aparentemente, havia superado os episódios de melancolia, ainda necessitava de atenção e auxílio fraterno para se sentir útil. No entanto, as despesas demandavam um aporte financeiro cada vez maior, visto a carestia imposta pela guerra e o fato de que a pensão de Michel ainda apresentava instabilidade no recebimento. Sem chegar a uma conclusão, e sem dar-se conta do avançar das horas, levantou-se e, silenciosamente, foi até a cozinha em busca de água fresca. Ao passar pela sala, inusitadas cenas chamou sua atenção. A silhueta de Jean se destacava na penumbra da sala. Deitado em pequeno colchonete estirado ao chão, a pouco mais de 2 metros da janela, ele contempla o firmamento sem se dar conta que estava sendo observado. Mantendo o silêncio, Vanessa foi até a cozinha, sorveu generosa porção de água, pegou outra caneca com o líquido e se dirigiu até a sala. Ainda sem ser notada, posicionou-se atrás do professor, e abaixou-se lentamente. De joelhos, soprou suavemente em seu pescoço. Assustado, ele olhou e se deparou com a jovem sorridente, vestida apenas com um discreto, mas belo, robe em cetim negro, que cobria apenas metade de suas coxas. Calmamente, ele se virou completamente, e justificou sorrindo. Estava sem sono e resolvi migrar meu leito de repouso para este ponto,
que me permite admirar a noite, que está linda lá fora. Posso me deitar aí com você? Inquiriu, com intenso brilho nos olhos. Pego de surpresa com aquela pergunta, respondeu apenas com um gesto afirmativo, movendo-se para trás e oferecendo estreito espaço no colchonete à sua frente. Jovial e sorridente, Vanessa salta sobre ele e ocupa o lugar. Iluminada pela suave luz que adentrava pelo grande retângulo da esquadria, exclamou com peculiar entusiasmo: Nossa, você disse bem, a noite está linda. Estava com saudade dos céus de Lyon. Você tem sorte, esta é a única janela de nossa casa que ainda não foi coberta pelas construções dos novos blocos de apartamentos que tomam conta de Lyon, e por um capricho de Deus, a única que nos permite vislumbrar a lua descendo no horizonte. Realmente, a esquadria faz moldura a um quadro vivo que muda de paisagem a cada momento. Ato contínuo, a moça salta e abre lentamente a janela, que desliza em silêncio. Pronto, além das luzes, temos agora a brisa suave da noite. Retornando ao seu lugar, Vanessa permanece de costas, e aconchega-se no pequeno espaço que a obriga a encostar-se totalmente no corpo de Jean, que, automaticamente, enlaça com seu braço esquerdo na altura da cintura. Naturalmente, os olhos do professor trocaram a paisagem pela imagem ímpar daqueles cabelos sedosos, que emitiam singular brilho ao refletir a tênue luz que penetrava o recinto. Em movimento quase imperceptível, ele aproxima seu rosto de uma das mechas que descem até o colchão, e embriaga-se do suave perfume. Compreendendo que a jovem havia percebido sua ação, Jean faz pequeno recuo da cabeça e volta a observar o firmamento, mas Vanessa o surpreende, virando-se e, após lançar penetrante olhar, cujo brilho competia com as faíscas das estrelas, aninha-se ao seu lado, e cola a cabeça em seu peito. Pela primeira vez após a morte de sua esposa, Jean experimenta especial sentimento, que lentamente invade sua alma e irradia para cada uma de suas células. O mundo parece parar, e o tempo se arrasta lentamente. Em silêncio, quase paralisada, Vanessa é envolvida por algo, até então desconhecido, e, totalmente entregue ao momento, deixa-se explodir em suas emoções. Quando os pássaros começam a cantar, anunciando a alvorada, o casal exausto se entrega ao sono, deixando seus corpos serem banhados pela tênue claridade do novo dia. Tempos depois, Michel desperta e se dirige ao banheiro para a costumeira higienização matinal. Ao passar pela porta que dá acesso à sala, para e volta-se para a cena inusitada de Vanessa e Jean, abraçados, em sono profundo. Discretamente, busca um alvo lençol, e os cobre, com a ternura peculiar de quem entende o que havia acontecido ali. Depois, segue para sua rotina matinal, tentando manter respeitoso silêncio a fim de deixar que ambos aproveitem cada minuto daquele momento tão aguardado. As primeiras horas do domingo são brindadas com harmonioso coral de alegria composto por diversas tonalidades sonoras do cantar dos pássaros, e o calor típico do verão francês dá as primeiras notas nesta sinfonia, emoldurada por um céu límpido, com sol brilhante que invade totalmente a sala, trazendo de volta à realidade, o casal que ainda se mantinha entrelaçado em significativo gesto de um amor que adotava nova forma, a partir daquele dia. Movimentos suaves que sobre o lençol denotam uma árdua luta contra o despertar, até que o aroma suave de café invade a sala, juntando forças com os raios de sol e o calor crescente. Jean abre suavemente os olhos, e percebendo que estava debaixo de lençóis que não foram postos ali por ele, senta-se assustado, chamando a atenção de Vanessa que, compreendendo imediatamente a situação, sorri e o abraça convidando-o a voltar para o leito quente. Sons discretos de talheres, vindos da cozinha, confirmam a desconfiança de Vanessa que acaricia suavemente o rosto de Jean, e murmura após suave beijo: "Bom dia, Sherry." "Bom dia." Responde sorridente. "Creio que meu irmão prepara nosso desjejum."
Vou providenciar a arrumação da sala, enquanto você se veste. Cerca de 2/4 de hora mais tarde, os três conversam animadamente à mesa da cozinha, enquanto as canecas com o líquido escuro exalam o gracioso vapor que baila, enquanto ganha as alturas, desaparecendo em seguida. Vanessa, apresentando alegria invulgar, declara que gostaria de fugir da rotina dos últimos meses, e passar o domingo descansando e, para iniciar, convida Jean e Michel para um passeio pelas margens do Ródano. Podemos subir pelas margens do rio até o Parque de Tétidor, esticar uma toalha à margem do lago e aproveitar esse domingo ensolarado. O que acham? Eu fico responsável pela compra do vinho e alguns brioches para o lanche. Respondeu de pronto o professor. Desculpe, minha irmã, mas preciso aproveitar o tempo para reorganizar minha oficina de instrumentos, pois receberei a visita de importante oficial do exército francês. Oficial do exército? O que faria um oficial em nossa casa, em plena guerra? Nos conhecemos no fronte, eu salvei de ser morto em uma emboscada, logo nos primeiros dias de batalha ao norte. Depois disto ficamos amigos até ele ser ferido e afastado, retornando aos labores burocráticos na base de Paris, após a sua recuperação. Assim, imagino que ele soube que você também se feriu, e vem te visitar. Mais ou menos isto, minha irmã. Assim como eu, ele também foi levado para o Hospital Militar Val-de-Grâce, e já finalizava seu tratamento, quando me levaram ferido para a mesma unidade. Ele soube do ocorrido e me visitou nos primeiros e mais dolorosos dias, após a fatídica cirurgia que amputou minha perna. Depois disso, ele teve alta e trocamos correspondências regularmente até os dias atuais. Na última vez, comentei que estava planejando trabalhar com concerto de instrumentos e, na resposta mais rápida de todas as cartas, ele disse que viria para conhecer meu trabalho, visando uma possível indicação para um contrato de manutenção e reforma de todos os instrumentos das bandas de Lyon e Paris, dispensando os trâmites burocráticos, por ser eu, um militar da reserva e vivermos em um momento de conflito, o que é permitido pela legislação vigente. Nossa, meu irmão, se isto realmente acontecer, você terá trabalho garantido por meses. Que Nossa Senhora possa interceder por você para que tudo saia como você merece. Obrigado, minha irmã. Farei o que está ao meu alcance para isto e já aviso que, caso realmente eu feche este contrato, necessitarei da ajuda de ambos, pois o volume de trabalho exigirá uma estrutura mínima para a boa qualidade dos serviços e sozinho não poderei me dedicar ao mesmo tempo para a reforma dos instrumentos, compras, contabilidade e entregas. Jean faz significativo gesto com a cabeça, aquecendo a proposta, mas Vanessa esboça a reação contrária. Meu irmão, temo que meu trabalho como professora não me permitirá auxiliá-lo devido ao tempo que o labor extra-sala clama por minha dedicação. Este é o ponto. Caso realmente eu precise aumentar a minha estrutura, prefiro contratar a minha irmã, a trazer um estranho para casa e tirar daqui um salário que poderia ficar dentro da família. Vanessa sorri fixando os olhos reluzentes no irmão, e responde com maturidade. Concordo, mas isto é algo que só deveremos discutir, caso você feche esse contrato. Por ora, quero descansar minha mente e quero começar agora. Levantando e puxando o braço de Jean diz. Vamos, estou ansiosa para sentir a brisa do rio nesta manhã esplendorosa que Deus nos brindou. Vamos descer a ladeira e encontrar uma táxi. Ah não, quero ir caminhando, amanhã está linda. Podemos descer a ladeira e atravessar a península pela Praça Bellecour, ganhando o Ródano logo à frente. Jean esboçou um leve descontentamento e lembrou Vanessa que esta caminhada até o parque poderia chegar aos 5.000 metros, e que ele estava convalescendo de um infarto, o que fez a jovem mudar de ideia. Me desculpe, eu não me esqueci do seu problema, apenas estava empolgada. Vamos procurar uma condução. Minutos depois, o casal ganha as ruas do bairro em busca de um táxi. Animada e jovialmente loquaz,
Vanessa caminha ao lado de Jean, segurando seu braço esquerdo, enquanto se protege com elegante guarda-sol que pertencia à sua mãe. Em breve, o casal conversa animadamente dentro de um carro, descendo as íngremes ladeiras pela antiga rua Montée du Bourguillon. Ao passarem em frente à biblioteca pública de Lyon, um som característico rompe a monotonia sonora da manhã. Uma estridente badalada do sino da catedral faz com que Jean feche seus olhos, como se aquele som o tivesse atingido nas entranhas. Vanessa, percebendo a reação, indaga. O que a ouve? Percebi que sentiu algo diferente. É seu coração. Está tudo bem, respondeu ele, enquanto tentava compreender o que se passava. Ao atravessar a ponte Bonaparte sobre o rio Saône, nova badalada e nova reação de Jean que, a fim de evitar preocupações desnecessárias, adiantou. Esse som, neste lugar, neste dia. O que tem a ver? Não sei. Senti-me angustiado. O veículo segue para o parque, percorrendo a margem esquerda no rio Ródano. Durante o trajeto, ela observa discretamente as reações do professor, que olha melancólico para o rio, vagueando seus olhos como se estivesse buscando alguma coisa. Minutos depois, o carro finda a jornada em um pequeno estacionamento na entrada principal de Bellecour, ornamentada com um pesado portão de ferro pintado em verde com detalhes dourados. O casal salta e adentra o parque com extenso gramado e frondosas e centenárias árvores. Escolhem o caminho da esquerda, passam por verdadeiro túnel de árvores e optam por convidativo gramado generosamente sombreado, próximo a uma das margens do lago. Vanessa retira uma toalha de mesa da bolsa, estende no chão, e ambos sentam-se, voltados para o espelho d'água. Nos esquecemos de comprar o lanche, comentou o professor. Não tem nenhum problema, afinal, fizemos nosso desejum há pouco tempo. Não contendo mais a curiosidade, Vanessa olha diretamente para o lago e comenta com suave discrição. Não deixei de notar sua preocupação com alguma coisa que não consegui identificar. Pego de surpresa com a pergunta expressando certa melancolia, responde com cautela. Quando saímos de casa, posso afirmar que me considerava o homem mais realizado do planeta, devido à maravilhosa noite que tive ao seu lado. Esboçando contentamento com a afirmação, Vanessa abraça-o carinhosamente e comenta. Me guardei até aqui, com a certeza de que me entregaria para o homem que Deus enviaria para me proporcionar os melhores momentos da minha vida. Jean não pôde conter a satisfação e agradeceu com carinhoso beijo em um dos seus olhos. Em seguida, prosseguiu. Porém, algo muito estranho me aconteceu quando passamos próximo à catedral e os sinos tocaram. Digamos que a junção de muitos fatores me remeteu a memórias veladas que há muito não vinham à tona. Quais fatores? A manhã de domingo, o sol, a temperatura e, principalmente. A frase foi interrompida e uma reação instintiva o fez virar o rosto para o lado oposto. E principalmente. Buscando a resposta mais correta, ele se mantém mais um tempo em silêncio, e responde com nítida amargura. A sua presença. A minha presença? Perguntou com assombro. Não sei explicar o porquê, mas a sua presença amplificou muito o que senti. Foi como se eu estivesse revivendo algo, mas que não me recordo explicitamente. E foi a primeira vez que sentiu isto. Com a sua presença, sim. Mas desde a morte da minha esposa, esporadicamente, me vejo às voltas com essas sensações. Você nunca disse como isto aconteceu. Me desculpe, mas este é um assunto que me fere profundamente. Eu entendo e peço escusas por perguntar. Você sabe, nós mulheres temos o dom da curiosidade ligado no automático. Comentou jocosa, no intuito de quebrar a seriedade do momento. Sim, eu entendo perfeitamente. Respondeu, sorrindo.
Mas sobre o que você sente hoje, vou insistir, pois jamais o vi daquele jeito. Pode me contar como isto começou? Jean silencia buscando o ponto inicial. Em seguida, com um olhar distante, fala pausadamente. Tudo começou em um dos banheiros da universidade, quando tive a nítida impressão de que uma mulher aflita me olhava pelo espelho e falava comigo sem emitir nenhuma palavra. Após este fato, com certa frequência, me pegava numa espécie de viagem mental, onde me desligava momentaneamente do presente e vivenciava com requintes de realismo, cenas e acontecimentos que se passaram em outro tempo, embora eu me visse no corpo de outro homem. Que tipo de cenas eram estas? Eu me via em tempos recuados, vivendo um casamento conturbado e difícil. O som dos sinos, a igreja e as manhãs de domingo, marcaram sobremaneira e negativamente aquela história que vivi. E você acredita mesmo nessa coisa de vidas passadas? Jean se vira para Vanessa, e com ar de espanto, indaga. Depois do que se passou naquele consultório em Paris, você ainda tem dúvida disso? Na verdade, vocês disseram que eu passei por algo, mas não me lembro de absolutamente nada. Você está querendo dizer que eu e o médico? Desculpe se me expressei mal, não estou falando que vocês inventaram aquilo, mas quero dizer que é difícil compreender algo que vá de encontro a todas as minhas crenças religiosas e que, sequer me recordo, entende? Sim, entendo, mas se você não acredita, também não pode negar. Basta que prospecte seus pensamentos mais íntimos, suas emoções, os fatos que viveu enquanto estava em Paris e confronte com as informações que recebeu de alguém que, embora fosse dotado de conhecimentos sobre você, desconhecia totalmente a sua vida íntima e seu passado. Sim, verdade. Mas estando hipnotizada ele poderia me induzir a falar coisas que estavam guardadas no meu inconsciente. Perfeitamente. Porém ele te falou de coisas que nem você sabia, portanto, não poderiam estar guardadas no seu inconsciente. Informações tão precisas que fecharam o elo de uma corrente de maneira lógica. Fez total sentido, e apresentou respostas. Jean silencia, muda radicalmente a expressão e pergunta, olhando diretamente para os olhos da moça. Vanessa, você por acaso tem lido o livro que o médico te deu? Envergonhada, abaixa a cabeça e murmura. Não. Pois eu tenho. Replica ele, voltando para a posição inicial. Adquiri um exemplar, ainda em Paris, e o tenho estudado, quase todas as noites antes de dormir. E te afirmo que eu encontrei naquele livro as respostas que não tive por toda a vida no banco da igreja, ou nos textos eclesiásticos. E qual é a resposta que você encontrou sobre essas coisas que você me descreveu? Jean abandona a posição em que olhava para o lago, senta-se de frente para Vanessa, e responde. Sim, descobri que realmente não estamos nesta vida por primeira vez, que já vivemos em outras épocas, em outros corpos, em outras histórias, bem como faremos no futuro. E isto não acaba nunca. Sim, de certa maneira acaba, mas te garanto que ainda demora. Uma lágrima escapa do olho de Vanessa, que rapidamente abaixa a cabeça. Preocupado, ele acaricia ternamente seus cabelos e indaga. O que a ouve, por que chora dessa maneira? Ela o abraça e responde entre soluços. Me desculpa argumentar dessa maneira. Na verdade, eu acredito em tudo que o médico me contou, e não li o livro por medo de encontrar explicações para uma culpa que, desde muito tempo, corrói minha alma, mas que eu fujo, temendo a resposta. Mas, o que você me contou agora, me tocou muito forte, porque me fez pensar que, talvez, eu tenha sido a protagonista desta sua dor inconsciente, e só de pensar que eu possa ter causado algum mal a você, dói profundamente. Suavemente, Jean puxa Vanessa de encontro ao seu ombro, oscula sua cabeça e,
acariciando seus cabelos, fala com brandura. Eu não posso afirmar se o que você disse procede, mas posso garantir que esses acontecimentos ficaram em um passado distante, e que hoje, eu não guardo nenhum sentimento em relação a eles, a não ser a curiosidade natural de descobrir o enredo. Portanto, se você protagonizou, arquitetou ou promoveu algo em meu desfavor, não me interessa. Afinal, hoje você é outra personalidade e me ensinou a gostar profundamente de você. Ensinei a gostar de mim? Sim, foi isto que eu disse. Quer dizer que antes você não gostava? Gostava, mas não gostava. Respondeu sorrindo. Ao contrário de você, sempre me senti atraída. Desde o primeiro dia que entrou na sala de aula, uma força me impulsionou para o seu lado, e à medida que o conheci mais a fundo, um sentimento eclodiu, como um vulcão que expele tudo que antes estava preso em suas entranhas. Entendo e fico muito feliz por ouvir isto, porque se não fosse você, buscando essa proximidade, eu teria me afastado completamente. Confesso que sempre tive uma grande atração física e emocional por você. Mas a minha viuvez, a nossa enorme diferença de idade, os distintos planos de vida, entre outras coisas, me faziam recuar, ao mesmo tempo em que eu queria ter você por perto. E que outras coisas seriam essas? Não sei te explicar, é como se eu sentisse certa mágoa velada, embora a vontade crescente de conversar com você e, por vezes, te tocar. E por que nunca me tocou? Pelo receio da rejeição. Sou praticamente um velho e você ainda nem saiu da adolescência. Eu não o vejo como disse, pelo contrário, ao seu lado nem percebo essa diferença de idade. Em verdade, o que mais gostaria, é de viver tudo que posso ao seu lado, como se eu quisesse recuperar um tempo perdido. Um tempo, perdido no tempo, entende? Perfeitamente. Até mesmo porque, tudo que aconteceu na minha vida, sempre me levava até você. Entendo que essas recordações esporádicas, de certa forma, me fizeram seguir as pegadas do tempo, até encontrar alguém que havia se perdido de mim, e assim, dar continuidade a uma história, talvez, interrompida. Ao que tudo indica, você é esta pessoa que eu procurava. Então não vamos mais perder tempo. Vanessa deita-se sobre a toalha, olha profundamente para Jean e puxa pelas mãos. Ele a abraça com carinho, e cerram os seus olhos, como se pudessem parar o tempo. 2/4 de hora mais tarde, Jean é despertado por um raio de sol que, encontrando uma brecha entre as folhas, incidiu diretamente em seu rosto. Observando que Vanessa também dormira, ele beija suavemente sua testa, aumentando gradativamente a pressão, de forma a despertá-la sem assombro. Desculpe, adormeci sem perceber. Responde sorrindo e esticando os braços para o alto. Não sei o porquê, mas tenho a impressão de que sua noite foi quase toda em claro. Ambos riem maliciosamente, mas são interrompidos pelo choro estridente de um bebê que passa próximo a eles, carregado pela sua mãe. Inexplicavelmente, Vanessa chora. Estranhando sua reação, Jean a abraça rapidamente e questiona. O que a ouve, por que chora assim, do nada? Rapidamente, enxuga o rosto e responde com a voz entonada em certa melancolia. Não sei te responder, o choro daquela criança foi para mim, como uma punhalada em meu peito. Jean observa demoradamente, e volta à carga. É a primeira vez que isso acontece. Em verdade, sempre me senti angustiada ao ouvir o choro de uma criança, no entanto, é a primeira vez que eu choro. Jean se entrega a breves, mas profundas reflexões em silêncio, em seguida, indaga. Em relação a essa dor, o que exatamente você sente? Vanessa pensa um pouco e redargue. Não sei descrever. Ao mesmo tempo em que sinto culpa, tenho uma estranha sensação de perda.
Mas como posso ter esta sensação de perda, se nunca tive filhos, ou sequer convive com algum bebê? Não conviveu nesta vida. Como assim? Indaga com certo assombro. Será que perdi um filho nessa outra vida que possivelmente eu tive? Possivelmente não, você a teve. Se isso for verdade, responde esta sensação de perda, mas é a culpa. Como esta culpa? Horas, culpa, é culpa. Responde sorrindo, como saberei como esta culpa? Neste momento, ela fecha o senho e continua. Na verdade eu sei, sinto lá no fundo que fui a responsável por esta perda. Seus olhos ficam novamente marejados, mas ela segue relatando. Sinto isto há muito tempo, em verdade, esse sentimento foi despertado por um fato inusitado. Assim que entrei na adolescência, Michel sofreu uma queda de bicicleta e entrou em casa chorando e com sangue no rosto. Aquela cena foi como um punhal cravado no meu peito. Recordo-me que corri em sua direção e o abracei fortemente. Minha vontade era de tirar aquela dor e passar para mim. Foi uma emoção tão forte que chorei junto com ele. No fundo, me sentia responsável pelo seu sofrimento e, portanto, deveria cuidar dele. Mas isto é uma reação natural entre irmãos. Sim, é verdade, mas com Michel sempre foi diferente. Embora eu seja a irmã mais nova, me sinto responsável por ele, que devo cuidar dele, que preciso protegê-lo como se fosse meu filho. Entendo. Você é uma pessoa muito devotada à família e carinhosa por natureza, é natural esta sensação. Infelizmente eu não consigo expor essa emoção, mas te asseguro que não é uma sensação comum entre irmãos. Por diversas vezes eu conversei com minhas amigas que têm irmãos e, em quase a totalidade, o que elas mais queriam era matar os irmãos. Ao narrar isto, Vanessa explodiu em gargalhadas, o que serviu para quebrar o clima tenso do diálogo. Em seguida pergunta. Algumas horas se passaram desde que saímos de casa e creio que precisamos tomar providências. O que você prefere? Que providenciemos um lanche para seguir com o nosso piquenique, ou que voltemos para almoçar em casa? Prefiro voltar, preciso preparar o almoço para Michel. Mas não agora, ainda é cedo para pensar em almoço, quero aproveitar este momento com você. Os dois sorriem, mas Vanessa ainda mantém o ar reflexivo, silencia por alguns minutos, respira profundamente e se volta para o professor, exprimindo nítida preocupação. Há algum tempo eu queria conversar algo com você, em verdade, desde que retornamos de Paris, mas essa vontade aumentou após o infarto que você enfrentou. Estou aqui para te ouvir, e pretendo ficar por muito tempo. Respondeu sorrindo. Levemente constrangida, inicia cuidadosa. De certa forma, você e Michel já vivemos como uma família, e claramente nossa convivência é bastante harmônica e alegre. Continue, estou te ouvindo. Você passa por um momento delicado. Convalesce de um infarto, precisa de atenção e certos cuidados, ao mesmo tempo, você mora sozinho, praticamente sem ninguém para auxiliar nos afazeres da casa, ajudar nos momentos necessários, enfim. Você não tem ninguém a quem possa recorrer de imediato, caso necessite. Então, pensei na possibilidade de. Quer dizer, já que, de certa maneira, você está morando com a gente desde que voltou do hospital, por que não continua em nossa casa por tempo indeterminado, para que eu possa ser esta pessoa que você necessita para ficar ao seu lado enquanto você se recupera totalmente. Sabemos que este processo pode ser demorado. Ela silencia, observa as reações de Jean, e conclui. Neste ínterim, você pode alugar sua casa e ter uma renda complementar ao seu salário na universidade. Minha querida, estamos em guerra. A cidade está esvaziando.
dificilmente eu conseguiria alugar minha casa neste momento. Isto foi um sim. Sorridente, Vanessa se atira sobre Jean, beijando-o, enquanto ele tenta se desvencilhar do ataque, sorrindo e tentando falar. Ei, calma, assim você não me deixa responder. Jocosamente, ela esclarece. Você se esqueceu de que sou mulher, querido. Para uma mulher, certas frases são respostas afirmativas. E beijou, demoradamente. Após alguns minutos de troca de carícias respeitosas, Jean volta à carga. Precisamos conversar seriamente sobre isto, afinal, dificilmente alugaria minha casa neste momento de guerra, e ao mesmo tempo, não posso fechá-la e deixar mofando. Mas sua casa ficou fechada por quase um ano enquanto estava em Paris. Sim, mas Madame Louise cuidou para mim neste período. No entanto, não pretendo explorá-la novamente, afinal é uma anciã que, mesmo me auxiliando com esmero e carinho, já está cansada pelos longos anos de vida. Por mim você venderia a casa e se mudaria de vez para a nossa. Afinal há um bom tempo que, de certa forma, vivemos muito próximos. Você se esquece de que sou um homem. Para um homem, certas frases são um pedido de casamento. Os dois explodem em gargalhadas, logo após, ela rebate. Não necessariamente um casamento, lembra que te incluí na família quando iniciei a proposta. Ah, na família? Então seríamos uma espécie de irmãos. Jamais, irmãos não se beijam. Seríamos o que então? Eu já disse. Uma família. Vanessa tapa a boca de Jean com a mão, aproxima-se do seu rosto e sussurra. Deixa de complicar as coisas. E beijo novamente. O casal mergulha em agradáveis momentos de alegria mútua. 2 horas mais tarde, um carro estaciona na porta da casa de Vanessa, e os dois saltam sorridentes, envoltos por uma atmosfera de cumplicidade. Para surpresa de ambos, Michel os recebeu com a mesa posta para o almoço e com uma alegria incontida estampada no semblante. Minha irmã, o dia de hoje será de comemorações. Há pouco mais de 1 hora, os militares deixaram nossa casa com promessas de muito trabalho, que deverá se iniciar já na próxima quinzena. Explicaram que o exército tem planos de erguer o moral da tropa com música, e para isto, se faz necessário a manutenção ou reforma de uma série de instrumentos, e isto ficará sob nossa responsabilidade. Oh meu querido, que notícia maravilhosa! Você não imagina o quanto eu fico feliz por ver esses seus olhos lindos brilhando novamente. Vanessa o abraça ternamente. Em seguida, olha para a mesa e comenta. Realmente nosso almoço de hoje onde está à altura de uma grande comemoração, e vamos, porque minha fome está, igualmente, à altura do avançar das horas. Todos sorriram e se entregaram a festivo almoço com animada conversação, carregada de planos para o futuro próximo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 44. Enfim, uma família. A segunda-feira chegou, e já movimentada, desde as primeiras horas. Vanessa segue a rotina semanal do seu trabalho, e Jean auxilia Michel na organização de um pequeno cômodo na parte dos fundos da casa, enquanto o jovem narra a história daquele local. Neste mesmo lugar, meu querido pai passava muitas horas fazendo reparos e inventando pequenos mecanismos que eram testados e guardados em seguida. Olha só, um inventor que deixou de herança ao filho, um grande talento na arte de recuperar coisas. Não necessariamente, eu gosto de mexer apenas com instrumentos musicais, a música é uma paixão nata. Mamãe contava que desde criança eu me encantava com a sonoridade de instrumentos e brincava de fazer música nos utensílios domésticos. Mas por que você não optou pela carreira musical? Porque o patriotismo falou mais alto. Igualmente, defendo os ideais de liberdade, igualdade,
fraternidade ou a morte, preconizado pela Revolução Francesa. Ouvindo aquilo, Jean parou o que fazia, e o observou por algum tempo, até ser notado. O que houve, nobre professor? Porventura viu um fantasma aqui? Estou surpreso com os rumos que a vida pode tomar, sem que se espere por isso. Respondeu levemente ensimesmado. Michel esboçou um malicioso sorriso, ao lembrar-se das cenas da manhã anterior, e continuou o labor, aguardando a continuidade da resposta. E agora, neste lugar, eu me pego mais uma vez buscando compreender alguns sentimentos que carrego comigo desde que te vi pela primeira vez em Paris. Confesso que, estranhamente, tive repulsa, mesmo nunca o tendo visto antes. No entanto, no decorrer do tempo, através das dificuldades que a vida nos ofertou, ao mesmo tempo em que me proporcionou a oportunidade de conviver mais próximo a você, afirmo que meu sentimento é totalmente adverso daquele inicial. Hoje o vejo com extrema admiração, e tenho um carinho muito profundo, como se você fosse o filho que não tive nesta vida. O jovem Paris volta para Jean, fita-o por alguns segundos e, espantado com a profundidade daquela revelação, volta para o que estava fazendo, como que indicando para que Jean continue a palestra. Desde que minha esposa se foi, trago comigo uma sensação de que preciso realizar alguma coisa, como se não tivesse muito tempo pela frente e, tão logo retornamos a Lyon, senti como que o momento desta realização era chegado. E hoje, aqui mesmo, o ajudando nesta organização, e após conversar muito com sua irmã enquanto estávamos no parque, a sensação que tenho é que isto é o que tenho que viver. E o que seria isto? Indagou o jovem intrigado. Vanessa me convidou para passar um tempo aqui com vocês. Seria uma espécie de simbiose fraternal. Disse sorrindo, onde poderíamos nos ajudar mutuamente neste momento de transição em nossas vidas, e por que não, apertar os laços desta convivência salutar que temos tido desde os tumultuosos dias em Paris. Michel deixa o que está fazendo, volta-se para Jean e afirma resoluto. Eu gosto de ideia. Saiba que desde o primeiro dia que o vi em Paris, nutro comigo profunda admiração por você e, no que depender de mim, esta convivência será a melhor possível. Jean caminha até Michel, observa-o sentado, estende a destra e solicita. Venha, levante-se, por favor. Em seguida o abraça terna e demoradamente, sendo retribuído pelo jovem militar. Algumas lágrimas molham o ombro de Michel que finge não perceber. Em seguida, ambos retornam para finalizar a organização da nova oficina de instrumentos musicais. Os dias transcorrem com relativa normalidade, apesar da ansiedade pelo início dos trabalhos. Diversas tentativas de negociações são feitas ao longo da semana, visando trazer Vanessa para trabalhar na contabilidade da nova oficina, mas sempre recusado pela jovem, com a excusa de que não deveria deixar o trabalho garantido até que o novo, efetivamente se estabilizasse. Percebendo a dificuldade, Jean se propõe a auxiliar no que fosse preciso, enquanto não retornasse à universidade. Finalmente o contrato é fechado e os primeiros instrumentos lotam a pequena oficina de Michel, que organiza o primeiro cronograma e inicia os trabalhos com alegria. 2 semanas se seguem e o fechamento da primeira quinzena apresenta números promissores a serem faturados, o que anima ainda mais o jovem que já faz planos para o futuro próximo, entusiasmado com as portas que a vida abriu para ele. Vanessa, apesar de enfrentar pesada rotina, mantém-se firme no propósito de ser o arrimo da família até que a nova empresa se solidifique. Jean finalmente se muda para a casa de Vanessa em caráter provisório. Entre seus pertences e alguns utensílios domésticos, trouxe seu gato Gaspar, na esperança de que o amor mútuo o fizesse se acostumar ao novo lar. Essa mudança causa uma reação de alegria e ânimos incomuns em Vanessa, que mergulhara ainda mais em suas responsabilidades domésticas e no labor como professora, renovando diariamente suas forças,
ao chegar em casa e ver a felicidade estampada nos olhos do irmão e de Jean. Neste clima de renovação, os dias se seguem promissores e os laços que naturalmente uniam Jean e Vanessa se apertam mais a cada dia de convivência. A segunda semana de agosto se abre com um acontecimento inusitado. Ao final do dia, Vanessa retorna aflita do trabalho, trazendo a notícia de que 2 alunos da escola estariam internados no hospital geral, por terem contraído uma virose que, supostamente, se alastra pela cidade causando desidratação por excesso de vômitos e desarranjo intestinal. Com tranquilidade, Jean lembra que esse tipo de situação é natural, principalmente no momento de guerra, onde a desordem impera no campo de batalha e os feridos podem trazer novas doenças para a cidade. Os dias seguem com relativa tranquilidade, embora as terríveis notícias que chegam do fronte, descortinando o cenário de barbárie e hediondez que imperam nas diversas frentes abertas pela Grande Guerra. O mês de agosto termina, levando consigo a onda de calor, e setembro se abre com ventos mais suaves, anunciando os primeiros sinais do outono próximo. Por volta das 15 horas, Jean sai para fazer compras, e observa quando um carro oficial estaciona à frente à casa. Ao retornar, ele encontra Michel na cozinha, o aguardando com uma garrafa de vinho e 2 taças sobre a mesa. Estranhando aquele cenário incomum, o professor coloca as compras sobre a bancada, vira-se para o jovem, que o observa com semblante misterioso, e questiona em tom jocoso. Resolveu mudar a rotina, meu jovem? Sim, meu amigo, mas por um motivo mais do que justo. Ora, para alguns homens, qualquer motivo é sempre muito justo para abrir uma garrafa de vinho no meio da tarde. Michel pega um envelope que guardava sobre as coxas, e coloca sobre a mesa, exclamando com expressiva alegria. O primeiro pagamento pelo nosso trabalho acaba de sair. Em um ímpeto de alegria, Jean dá 3 passos, abaixa-se em frente ao alegre militar, e o abraça demoradamente, sem dizer nenhuma palavra. Em seguida, senta-se, pega a garrafa e, enquanto rasga o lacre para cessar a rolha, exclama com alegria incontida. Estou muito feliz com este momento, realmente merece uma comemoração. Sim, eu disse que o motivo era justo, pena que Vanessa não está neste momento. Verdade, mas quando ela chegar, comemoramos novamente. Os dois explodem em incontidas gargalhadas, que são interrompidas quase que de imediato por uma voz familiar. Não precisarão fazer uma segunda comemoração, estou aqui. Ambos se voltam para a porta da cozinha e, espantados, perguntam em uníssono. Vanessa. Isso mesmo, vocês não estão vendo um fantasma. Mas o que te trouxe tão cedo para casa, minha irmã? Eu senti que vocês fariam uma festinha sem a minha presença, então resolvi chegar mais cedo. Sentiu, como assim? Estou brincando, fui dispensada porque tive vômitos na escola e a diretoria, suspeitando que possa ter contraído aquela virose, me mandou para casa a fim de observar as minhas reações e, se for necessário, procurar ajuda médica. Neste instante, Vanessa interrompe repentinamente sua fala, leva a mão à boca e a outra na altura do estômago, faz expressão característica e corre para o banheiro. Após ouvirem um som estridente vindo do banheiro, Jean vai até lá, mas aguarda até que Vanessa possa se recompor. Em seguida chega o irmão igualmente preocupado. A porta se abre e revela uma moça diferente da que chegou. O semblante pálido e abatido aumentam as suspeitas da moléstia. Imediatamente Jean a toma pelo braço e a conduz até o quarto. Deite-se um pouco, vou buscar água. Segundos depois, ele retorna com uma caneca e a jovem sorve com calma, porém, antes de terminar de tomar toda a água, levanta-se rapidamente e corre novamente para o banheiro. Ainda mais preocupado, Jean anuncia que a levará ao médico. Cerca de 2/4 de hora mais tarde,
Um táxi estaciona em frente ao pronto-socorro municipal, e Jean salta, amparando Vanessa, pálida e enfraquecida. Mais tarde, o casal retorna e Jean, de maneira inusitada, abre a porta da casa, depois busca Vanessa no carro e, sob protestos, leva para dentro, carregada nos braços. Percebendo a movimentação, Michel vai até o quarto, em tempo de observar quando o professor coloca sua irmã, suavemente, sobre a cama, enquanto ela se queixa veementemente, pedindo para ser colocada no chão. O rapaz se aproxima aflito, e percebe o semblante agastado da irmã, paradoxalmente, contraposto ao de Jean, que estampava ardente alegria nos olhos. Intrigado com a cena, pergunta: "O que houve?" Irritada, ela responde: "Você não está vendo? Jean, que mal saiu de um infarto, está se metendo a pegar um peso desnecessário." Com enigmático brilho no olhar, Jean exclama: "Sua irmã não sabe o que fala, ela não deve fazer nenhum esforço." Ainda mais preocupado com a fala de Jean, o rapaz questiona: "Por favor, me digam como foi a consulta, qual o diagnóstico, tão terrível, que impede minha irmã de fazer esforços." Profundo silêncio toma conta do ambiente, enquanto o casal entreolha-se. Michel, ainda mais confuso, aguarda pela resposta. "Eu não estou doente, meu irmão." "Não está doente?" "Eu vi como você saiu daqui, e agora, retorna carregada nos braços." Jean, que é um exagerado. Michel volta-se para Jean, e o questiona com o olhar. Jean olha para Vanessa, indagando silenciosamente a permissão para apresentar o resultado da consulta. Após a confirmação, ele volta-se novamente para Michel, e fala com alegria incontida: "Nossa família vai aumentar." São necessários alguns segundos, até que o jovem equacione a frase e compreenda do que se tratava. Michel olha assustado para a irmã e a observa em silêncio. Envergonhada, ela baixa a cabeça. O jovem se solta das muletas, dá 2 pulos e salta sobre a irmã que, com o impulso, se projeta de costas sobre o colchão e sente o abraço forte e os beijos efusivos do irmão. Vanessa, emocionada, inicialmente sorri e posteriormente gargalha, enquanto as lágrimas abundam, encharcando seu rosto aliviado. O futuro pai observa satisfeito a bela cena em que se desenrola à sua frente, senta-se na cama, enquanto os irmãos se recompõem. Michel revela a face ruborizada e os olhos marejados, enquanto Vanessa arruma os cabelos e enxuga as lágrimas. "Meu filho será um varão", afirma o professor, estampando felicidade em cada palavra. Vanessa fita e afirma, contradizendo: "Será uma princesa, minha intuição está afirmando." Os dias se seguem e, preocupado com o deslocamento diário que a jovem faz para o trabalho, Jean convoca uma reunião familiar, e apresenta o resultado de profunda reflexão acerca da nova realidade que descortinava para a família. Em torno da mesa da cozinha, acariciando suavemente uma das mãos de Vanessa, o professor elucida: "Durante toda a minha vida, cultivei silenciosamente o sonho de ser pai. Minha falecida esposa nunca pôde me dar um filho, o que me levou diversas vezes a pensar que o motivo desta frustração estaria no meu organismo, supostamente incapaz de engravidar minha mulher. Hoje, a realidade mostra que eu estava equivocado e que sim, serei pai. Por este motivo, passei os últimos dias refletindo bastante sobre o nosso futuro e o bem-estar desta nova família, principalmente neste período que a França enfrenta dias difíceis." Embora o trabalho de Michel aponte novos e promissores contornos, a responsabilidade pela sorte da criança e de Vanessa é totalmente minha. Ele silencia por uns instantes, organizando os pensamentos, e prossegue: "Durante a vida, amealhei recursos a fim de pavimentar o futuro que a velhice me reservava, adquiri alguns poucos, mais importantes bens materiais, e atualmente,
Posso contar com o salário da universidade, mesmo afastado momentaneamente por questão de saúde. Logo, creio que não será difícil proporcionar a Vanessa a segurança necessária para a criação de nosso filho. Ele volta-se para a jovem, e olhando com ternura, diz: Minha preocupação neste momento é o deslocamento cansativo e longo para o trabalho. Creio que seria necessário você abandoná-lo devido à gravidez. Obviamente, farei todas as despesas necessárias neste período. Vanessa ouve em silêncio e após alguns segundos de reflexão, redargue: Entendo perfeitamente a sua preocupação, porém eu gostaria de continuar meu labor até o limite seguro para minha saúde. Entenda que eu necessito deste trabalho, pelo salário obviamente, mas principalmente por questões de foro íntimo. Jean inconformado replica: Mas Vanessa, você precisa evitar esforços neste momento. Sim, eu concordo com você, mas essa caminhada diária, neste período inicial pelo menos, me fará muito bem, física e psicologicamente. Eu preciso desse emprego, porque no futuro pretendo me dedicar à educação infantil. Sinto enorme necessidade, como se eu estivesse em débito para com as crianças. Assim, laborando como professora, aprenderei o ofício e terei maiores condições práticas no meu intento. Inclusive, pensei na possibilidade de direcionar meu curso universitário, visando este futuro, para o qual uma força interior me impulsiona no momento. Jean, atento, mas ainda preocupado, apresenta uma nova proposta. Eu entendo a sua preocupação e a considero salutar. No entanto, falamos sobre a sua saúde e de nosso filho, e neste momento, essa questão é muito mais importante para mim. Jean abaixou a cabeça e silenciou por longo tempo. Observando sua reação insólita, a jovem indagou preocupada: O que houve? De repente, ficou estranho. Ele levanta a cabeça com os olhos marejados, e com nítida dificuldade, responde: O momento que vivemos clama pela facilidade que um carro pode ofertar a você, ao nosso filho e até mesmo a Michelle, mas a possibilidade de ter que voltar a dirigir um veículo é, em verdade, algo muito dolorido para mim. Michelle, que se mantinha em silêncio até o momento, curioso com a revelação, indagou: Você poderia explicar melhor a relação entre dirigir um carro e a sua dor? O que houve no passado? Algum acidente? Jean novamente silencia, e vasculha a memória. Em seguida, com semblante claramente abatido, esclarece: Há exatos 5 anos e 3 meses, em um domingo ensolarado, eu e minha esposa chegávamos felizes da missa. Havíamos comungado, e estávamos às vésperas de realizar um sonho antigo. Faríamos uma viagem pelo Oriente. No momento que estacionei, ela pediu para que eu pegasse a chave de casa, e saltou do veículo antes mesmo que eu o desligasse. No exato momento que ela passava pela frente do carro para dar a volta e pegá-la comigo, a chave caiu da minha mão e, automaticamente, me abaixei para pegá-la. Foi quando. Neste instante, engasgado, o professor abaixa a cabeça, escondendo-a entre os braços e cai em pranto convulsivo. Assustada com sua reação, Vanessa abraça-o e acaricia seus cabelos sem dizer nada. Minutos depois, recomposto, ele continua com clara dificuldade. Neste momento, fiz algo que não me recordo, mas que fez o carro saltar sobre ela, projetando-a sobre o asfalto e fazendo com que ela batesse a cabeça e morresse imediatamente, ali, na minha frente. Depois disto, vendi nosso carro e nunca mais tive coragem de dirigir. Mas Jean, isto foi um acidente, você não teve culpa. Afirmou Michelle, em tom consolador. Pode ter sido, mas me senti culpado por não ter desligado o carro no momento que ela disseu. Ele faz nova pausa, e finaliza amargurado. No entanto, é hora de superar este trauma e comprar novamente um carro para o conforto de nossa família.
por todos vocês, farei isto. Felizes com a decisão, todos o abraçam, primeiramente Vanessa, seguida por Michel. Capítulo 45. Tragédia anunciada. Os dias se seguem, e com eles, os sintomas de Vanessa, muito sono, náuseas e enjoos frequentes, além de fortes dores abdominais. Jean, sempre atento, ampara, sem deixar de insistir para que ela deixe o trabalho para cuidar melhor da gravidez. O primeiro dia do outono chega com céu claro e queda brusca de temperatura, anunciando uma estação rigorosa para aquele ano. Jean, extremamente feliz e realizado, divide seu tempo entre a ajuda na oficina e a atenção ostensiva a Vanessa, que já exibe suave, mas nítida alteração em seu corpo, seios levemente aquecidos e perceptível volume abdominal. Naquela noite, com a aquiescência do irmão, Vanessa passa a dormir no quarto da mãe, junto com Jean. No sábado, todos conversam animados durante o jantar, quando Vanessa anuncia: hoje acordei pensando no próximo Natal, talvez por ser hoje, dia 25 de setembro e, portanto, estarmos a exatos 3 meses do nascimento de Jesus. Gostaria de dizer que, neste ano, pretendo comemorar com vocês o primeiro Natal da nossa nova família, como realmente deve ser um Natal, a casa toda iluminada, adereços, presentes e uma ceia diferente, muito melhor que a do ano que passou. Apoiada por todos, ela olha carinhosamente para Jean, segura sua mão e continua: hoje, gostaria também de anunciar que tomei uma decisão à revelia do novo papai, mas que tenho certeza de que ele apoiará. Ela faz breve suspense, e anuncia sorrindo: se nosso bebê for uma princesinha, ela se chamará Alina. Explicitamente surpreso, Jean exclama: o nome da minha esposa? Sim, meu querido, será nossa homenagem a ela. Extremamente emocionado e com os olhos úmidos, Jean a abraça fortemente e diz efusivo: muito obrigado. Você sequer pode imaginar o quanto significa para mim, esta sua decisão. Quebrando totalmente o clima, Michel indaga: e se for um varão? Vanessa olha novamente para Jean e diz: neste caso, deixe o papai decidir como ele quiser. De imediato, ele afirma: se for um varão, nosso filho se chamará Luan. Em uníssono, os irmãos falam com clara surpresa e alegria: o nome de papai? Sim, a minha homenagem a um dos responsáveis diretos por eu ter vocês dois em minha vida. A noite segue em clima de festa e contagia o domingo. Jean, extremamente eufórico, mal se contém de felicidade, cobrindo Vanessa de todos os cuidados, por vezes, exagerando na dedicação. A nova semana se abre com temperatura amena. O relógio marca 6h16, quando Vanessa, à mesa da cozinha, pensativa, segura com as 2 mãos e os cotovelos fincados no tampo da mesa, uma caneca com café, enquanto aguarda Jean terminar de se preparar, para levá-la ao trabalho. Através da fumaça que sobe, ela observa que os primeiros lampejos de claridade anunciam que aquela seria mais uma das muitas manhãs frias do outono em Lyon. Sem nenhum motivo aparente, forte amargura toma conta de seu coração. Ela olha para o café, como se pudesse ler no líquido escuro o motivo daquele sentimento que contrasta totalmente com a alegria das últimas semanas. Alguns minutos depois, Jean adentra a cozinha, ainda arrumando a roupa e se desculpando pelo atraso, pega uma caneca de café e, em pé, sorve lenta, mas continuamente a bebida quente, enquanto termina de arrumar o cabelo com a mão, agitando uma das pernas. Vanessa observa o estranha agitação incomum. Logo em seguida, ele coloca o caneca sobre a mesa e caminha em direção à porta, convidando Vanessa para saírem. Em pouco mais de 2/4 de hora depois, ele retorna à casa, após deixá-la no trabalho, vai até a oficina de Michel e, percebendo que o jovem ainda dormia,
Segue para seu quarto, cerra a porta e deita-se na cama, sentindo a típica exaustão. Deitado de costas, com as pernas justapostas e olhar fixo no teto, sente quando o frio suor escorre abundante sobre suas têmporas, a respiração torna-se rápida e curta, e uma crescente ansiedade toma conta de sua alma. Neste instante, ele percebe o teto embaralhar-se lentamente e, assustado, tenta se levantar, mas impedido por um ímpeto que tira suas forças. Apavorado, tenta gritar por Michel, mas a voz não sai. Sentindo um inesperado mal-estar e com muito medo, lembra-se de clamar por Deus, mas adormece suavemente. Subitamente, ele é despertado pelo ranger da porta. Ainda sonolento e confuso, observa a figura nobre de um jovem sorridente, adentrando ao quarto. Alto, de silhueta esguia, o moço dá alguns passos em direção a Jean, esboçando terno e sereno olhar, aproxima-se de sua cama, e coloca a destra sobre sua testa molhada de suor. Jean sente uma paz profunda neste momento, embora o assombro pela cena inusitada. Percebendo o delicado momento, o rapaz fala com mansidão. Se acalme, professor, vim para ajudá-lo. Assustado, indaga com dificuldade. Quem é você, de onde vem, como entrou aqui? Sou apenas seu irmão, e estou aqui para auxiliá-lo. Mas você deve ter um nome. Pode me chamar de Aaron. Venha, segure minha mão e levante-se. Fazendo grande esforço, Jean projeta-se para a frente, e senta-se na cama, expressando em sua face profunda dor física. O jovem o ajuda a se erguer, e acompanha cambaleante até uma poltrona estrategicamente colocada em um dos ângulos do quarto. Jean, alheio ao ambiente, senta-se com dificuldade e, quando ergue os olhos, é tomado de profundo assombro, com o olhar transfigurado e totalmente paralisado. Tenta gritar, mas é contido pelo estranho, que fala com tranquilidade. Acalme-se. Você terá todas as respostas em breve. O rapaz acaricia os cabelos grisalhos de Jean, transmitindo a ele uma profunda sensação de relaxamento. Neste instante, a porta se abre, e Vanessa irrompe o quarto, aos berros, se joga em cima do corpo inerte sobre a cama. Jean, meu amor, acorde, o que houve com você? Por favor, fale comigo. Ela acaricia a fronte pálida e suarenta daquele corpo que ainda respira lenta e pausadamente. Em seguida, Michel entra rapidamente e senta-se na cama, dobra-se sobre as pernas daquele homem, e cai em choro convulsivo. Jean observa a cena com assombro, mas sem forças para reagir, olha para o rapaz em pé ao seu lado e pergunta. Eu morri? Ainda não. Responde o moço, com serenidade invulgar. Ainda não. Então eu vou morrer? O jovem silencia e volta-se para a cena, dando a entender que Jean também deveria acompanhar. Vanessa cai no chão e, ajoelhada ao lado da cama, segura a mão gélida daquele corpo e beija com profundo carinho, enquanto o pranto abundante banha sua face dorida. Meu amor, por favor, não me abandone agora. Nosso filho não poderá viver sem sua presença, e muito menos eu. Ouvindo a súplica da jovem, Jean projeta-se para a frente e rompe a letargia que o paralisava. Corre até Vanessa, abraça pelas costas e diz aos seus ouvidos. Eu não morri, meu amor, estou aqui ao seu lado, veja. Vanessa continua cabisbaixa em prantos, sem se dar conta da presença dele. Em seguida, ele olha para Michel ao lado, vai até ele, tenta segurá-lo pelos braços e grita. Michel, fale para sua irmã que estou aqui, e que não vou deixar vocês. Neste momento, Jean sente uma dor dilacerante, como se um punhal atravessasse o seu peito. Ele curva-se para trás e, emudecido pela dor, ouve um estalo curto e impactante dentro da própria cabeça. O corpo que jazia sobre a cama, acompanha o mesmo impulso de Jean e expira,
paralisando totalmente. Vanessa solta um grito e se joga sobre ele. Michel, sem saber o que fazer, olha para a porta e vê quando o médico, que havia sido chamado, entra celeremente, carregando uma característica pasta escura. O senhor de porte respeitoso, pede licença para auscultar o corpo e, ato contínuo, anuncia com respeito: está morto. Amparado pelo jovem, Jean levanta-se expressando profunda dor, cambaleante, vai até Vanessa e, com lágrimas abundantes na face marcada pelos anos, sussurra em seu ouvido: eu jamais deixarei você, meu amor. Jamais deixarei a nossa família, e jamais abandonarei a nossa criança. Vanessa, sem forças para continuar falando, apenas chora, enquanto sente suave brisa acariciar seu rosto. Calmamente, o rapaz se aproxima de Jean que, sonolento, desfalece em seus braços, sendo conduzido em seguida, para fora do quarto. Capítulo 46. Epílogo. Os dias seguem-se, indiferentes à dor do casal de irmãos. Michel tenta se ocupar, ao máximo, no labor diário de consertar os instrumentos. Vanessa, finalmente abandona o trabalho como professora, e dedica-se integralmente aos serviços de auxiliar na gestão da empresa do irmão, e nos afazeres domésticos. O Natal chega imperceptível, em seguida, dá lugar ao ruidoso Réveillon, totalmente ignorado pelos dois que, mais próximos do que nunca, intercalam o trabalho com momentos de recordações saudosas e planos para o futuro. Sempre apoiada pelo irmão, os dias de Vanessa seguem entremeados de momentos de amargura e saudade. Decidida, participa o irmão seus planos de dedicar algumas horas de seu dia, no trabalho voluntário na creche de órfãos da guerra, tão logo a nova fase de vida como mãe possibilite o intento. O primeiro mês de 1916 fecha com Vanessa apresentando o ventre característico da 25ª semana de gestação. Já conformada, mas não acostumada com a falta de Jean, ela decide cortar os cabelos, na tentativa de eliminar de seu corpo, aquele que era um dos maiores objetos de admiração e elogios por parte do professor. Parada em frente ao espelho do banheiro, ela observa atentamente o seu rosto, modificado pelo aumento natural de peso, e profundamente marcado pela dor. Enquanto esquadrinha os detalhes da sua face, sua mente viaja pelas recordações dolorosas do momento fatídico da morte de Jean. Ela revê em sua tela mental a cena do exato momento quando entra no quarto e o vê agonizando na cama. Neste momento, ela tem a impressão de que o tempo parou, e ali, no reflexo do espelho, ela pôde acompanhar uma cena similar, onde uma mulher está estendida sobre uma cama, encharcada de sangue, e um homem aparentando ser seu marido o adentra desesperado e se ajoelha ao lado, tomando sua mão e implorando para que ela não morresse. Assistindo àquela cena, que na verdade se desenrolava em sua mente, nitidamente, ela se viu como aquela mulher agonizando, e Jean, como o suposto marido daquela vida passada. De repente ela sente um movimento de vai e vem em suas pernas e, despertando do letargo, olha para baixo e exclama: Gaspar! Que bom ver você por aqui tão cedo. Ela se abaixa, toma o gato pelas mãos e caminha até sua cama. Deita-se e coloca o felino ao seu lado, prendendo-o com suaves carícias em sua cabeça. Sabe, Gaspar, a sua presença é muito importante na minha vida, pois, juntamente com meu bebê, é um pedaço vivo do meu Jean na minha existência. Neste instante o feto faz brusco movimento em seu ventre, assustada, ela sorri, segura a volumosa barriga e, voltando-se para Gaspar, fala em tom jocoso. Viu? Ele concordou com a mamãe. Em seguida ela deixa-se cair sobre a cama e, deitada de lado, mas ainda acariciando o animal, tenta, sem sucesso, retomar aquelas cenas na memória. Frustrada, mas aliviada,
ela percebe a mudança repentina de humor e a profunda sensação de conforto e entendimento de que a dor que passara com a perda de Jean foi necessária para que ela pudesse vencer uma barreira que obstava a sua felicidade. Concomitante a esta sensação, ela se sente ainda mais ligada ao irmão, com maior necessidade de cuidar e protegê-lo como se fosse um filho. Mais conformada e nitidamente mais alegre, Vanessa se prepara para enfrentar o último mês de gestação. Típica ansiedade toma conta de sua alma, acompanhada naturalmente pelas expectativas de Michel. O mês de março transcorre com relativa tranquilidade e abril chega, trazendo no seu segundo dia os primeiros sintomas indicativos de que o parto estaria próximo, como a cessação dos movimentos do feto, o pubis elevado. No meio da manhã, Michel se prepara para buscar a parteira que havia sido adredemente contactada, mas ao ganhar a calçada, ouve o grito da irmã, e volta rapidamente até o quarto, aflito, percebe a mancha característica no colchão, assinalando muito líquido derramado. Vanessa então exclama com dificuldade. A bolsa rompeu. Com a face ruborizada, ela apresenta contrações intensas e geme, exprimindo intensa dor. Michel, totalmente assustado com a cena incomum, e confuso em relação a como proceder, corre imediatamente para a cozinha e coloca uma panela com água para esquentar, porém, os gritos da irmã, cada vez mais altos, faz com que ele desligue fogo, e volte rapidamente para o quarto. O quadro que exprimia a singularidade da chegada de tão esperada vida, se prolongou por 2 horas, até que, finalmente, Vanessa dá luz a uma bela menina que chega ao mundo pelas mãos do próprio irmão. Num misto de choro e sorrisos, ela recebe a bela criança, que é colocada ao seu lado, por Michel. Ainda ensanguentada, mas silenciosa, a bebê parece sorrir ao ser acariciada pela mãe que, ainda ofegante, fala com um profundo carinho. Seja bem-vinda, minha pequena Lina. Michel abraça as duas, enquanto 2 lágrimas escorrem de seus olhos. Neste instante, Jean adentra sorridente ao quarto, acompanhado pelo jovem tutor, que caminha logo atrás. Ele se aproxima dos 3, ajoelha-se ao lado da cama, e afaga a fronte de Vanessa com profunda ternura. Ela, com os olhos cerrados, sente o pulsar do coraçãozinho da filha, e experimenta a suave brisa que toca a sua face, enquanto misteriosa saudade de Jean invade seu coração. Jean, de outra dimensão, observa a profunda ligação psíquica que a alma de Lina possui com Vanessa e Michel. Confuso, ele volta a se para Aaron que, ao perceber o seu olhar inquiridor, responde com brandura. Sim, esta é Brenna, a mãe de Vanessa e Michel que retorna para o seio da família, a fim de restaurar o curso de uma história, brutalmente interrompida por 2 vezes, mas agora, acrisolada pela dor, e enlaçada pelo mais profundo amor. Sorrindo, Jean abraça os 3, deixando exalar toda a força de um sentimento puro que estava contido por mais de um século e fala com doçura. Meu amor, eu jamais te deixei, e jamais te deixarei, por toda a eternidade. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Junte-se a nós, se inscreva no canal, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, e compartilhe, o seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.